E ele ficou triste com essas palavras e foi embora triste, porque tinha muitos bens. Marcos capítulo 10, versículo 22. Até agora, vimos o jovem no seu melhor. Agora, o encontraremos descoberto e exposto em suas próprias cores. Foi bom que ele tenha vindo a Cristo com tanta reverência e seriedade sobre uma questão tão importante como o que devo fazer para herdar a vida eterna? Seria bom se ele pudesse dizer verdadeiramente: tudo isso guardei desde a minha juventude. Mas agora aqui está o acontecimento e resultado deste discurso interlocutório entre ele e Cristo, quando Cristo lhe ordenou: venda tudo, tome sua cruz e siga-o. Então ele foi embora triste. Observe aqui primeiro como ele foi afetado pelo conselho de Cristo. Ele ficou triste com essas palavras e foi embora triste. Segundo, a razão de sua tristeza ou por que ele foi assim afetado, diz assim: pois ele tinha grandes posses. Na primeira parte podemos observar primeiro o tipo de afeto. Ele não estava com raiva, mas arrependido. Ele não se preocupa nem se irrita, mas vai embora triste. Segundo ponto, observe o grau disso, expresso aqui por duas coisas: um coração triste e um semblante pesado. A tristeza de seu semblante eu deduzo da palavra. Ele ficou triste com aquele ditado. A palavra significa apropriadamente que ele se rebaixou a esse ditado. O abaixamento dos céus é expresso pela palavra. Então o céu estava vermelho e abaixado. Mateus capítulo 16, versículo 3. Então a tristeza de seu coração, diz, ele foi embora triste. Em Lucas 18, 23, ele estava muito triste. Observe que ele foi embora e não ouvimos mais nada dele como aqueles em João 6, verso 66. Naquele tempo muitos de seus discípulos voltaram e não andaram mais com ele. Agora, em segundo lugar, aqui está a razão disto, pois ele tinha muitas posses. Em Lucas é dito, ele era muito rico, ele tinha posses, riquezas também. Ele observe que o simples fato de ter é apresentado como razão. Ele tinha grandes posses e, portanto, foi embora triste. É difícil tê-lo sem afeições lascivas por eles. Pode ser que, se ele tivesse tão pouco como os pobres pescadores ou os outros discípulos a quem Cristo chamou, ele teria preferido deixar tudo e seguir a Cristo. Mas tendo tanto a perder, foi ainda mais difícil para ele abandonar tudo. Ele foi embora, pois tinha muitos bens. Para lhe dar alguns breves pontos: primeiro, que um homem pode ir muito longe, ser zeloso e progressista no início, mas depois esfriar e cair. Segundo ponto, que as provações trazem os homens para a luz e os fazem manifestar o que são. Terceiro ponto, um homem casado com o mundo renunciará a Cristo e aos seus mandamentos, em vez do mundo, sempre que houver uma prova. Quarto ponto, um homem carnal e mundano pode ficar muito triste quando não pode ter o céu à sua maneira. Quinto ponto, a doença dos mundanos afeta muito os grandes homens, e é uma questão muito difícil manter o coração deles aberto e livre para Cristo. Primeiro, para que um homem possa ir longe e ser zeloso e ousado no início, e ainda assim esfriar e finalmente cair, testemunhe este jovem que vem a Cristo para aprender com ele o modo de vida, e isso de maneira tão humilde e reverente, faz profissão de que guardou os mandamentos desde a juventude, e ainda assim, quando Cristo lhe disse o que ele deveria fazer mais, ele ficou perturbado e caiu. Então Judas caminhou também com Cristo por um tempo, mas depois se mostrou um traidor, conforme João capítulo 6, verso 70. Não escolhi você 12 e um de vocês é um demônio? Quando os outros se afastaram de Cristo e ficaram ofendidos com sua doutrina, ele continua na companhia de Cristo e ainda assim é um demônio por tudo isso. Judas não se deixou levar pela corrente da deserção. Ele guardou a bolsa e sua tentação ainda não havia chegado, mas seu coração não estava são. Então Herodes ouviu João com alegria e fez muitas coisas, mas depois o condenou à morte em Marcos 6 e 20. Simão, mago, ele creu e quando foi batizado continuou com Filipe e se maravilhou, vendo os milagres e sinais que foi feito. Atos capítulo 8, verso 13. Aqui estava a fé, a profissão solene e a comunhão com Filipe. Isso não fingidamente, mas por um senso e convicção de um poder que acompanhava sua doutrina. E ainda assim depois ele descobriu que estava apenas no fel da amargura e no laço da iniquidade. As razões para isso são, primeiro, eles adotam a religião por razões estranhas, e quando essas razões falham, a sua religião também falha.
Assim como fantoches movidos pelos fios aos quais estão presos, eles também são movidos pelo crédito, pela estima e pelo semblante no mundo. Eles cortejam a religião enquanto ela tem uma poção para eles. Assim, lemos sobre alguns que seguiram a Cristo pelos pães, em João 6, versículo 26. Vocês me procuram não porque viram os milagres, mas porque comeram dos pães e ficaram fartos, e vocês se alegraram em sua luz por um tempo. A curiosidade e a novidade fizeram com que se alegrassem por um tempo com a sua luz, e a religião é raramente recebida no mundo por causa da religião. Ora, as coisas estranhas, assim como são acidentais, também o respeito construído sobre eles devem ser casual e acidental e muito incerto, mesmo que essas razões variem. Os homens, por essas razões estranhas, podem ser muito zelosos por um tempo, pois o interesse motivará mais os homens do que a consciência, e quando é do seu interesse seguir ou promover tal caminho, eles são veementemente defensores disso. Portanto, a diferença entre os professos e falsos e os sinceros não é inteiramente tirada do seu zelo e diligência exterior. Eles podem ser extremamente zelosos e avançados na impulsão de falsos princípios que têm um coração vil à espreita, porque os movimentos das concupiscências disfarçados de religião são rápidos e sérios, e os fins têm uma influência poderosa. Embora a luxúria seja servida por estar no caminho da religião, as afeições dos homens estão muito elevadas e eles podem parecer ter grandes ataques e dores zelosas no serviço de Deus, e ainda assim, tudo isso dá em nada. Segundo ponto, porque muitas vezes descansam nas coisas externas sem a graça interna. Este jovem, em termos de conformidade exterior, foi muito longe. Não há nada para desveres externos que um filho de Deus faça, mas o hipócrita também pode fazer. Ele pode orar, pregar, ouvir a palavra, embora não de uma maneira santa e graciosa. Um pintor pode pintar a cor externa do fogo, mas não a virtude interna e o calor dele. Ou os membros formam a figura e cor de um homem, mas a vida não pode ser pintada. Não há falsificação disso. Tantos homens enganam a si mesmos e aos outros por uma demonstração de religião e por sua diligência em deveres externos. Quando estão desaprovidos da verdade e do poder dela, o poder da religião não pode ser falsificado. Agora, com o tempo, as coisas externas serão eliminadas onde não houver raiz para alimentá-las. Terceiro ponto, porque aquela afeição interna que eles parecem ter pelos caminhos de Deus não está enraizada e fixa, apenas uma leve tintura que pode facilmente se desgastar. Lucas capítulo 8, verso 13 vai dizer: eles na rocha são aqueles que, quando eles ouçam, recebem a palavra com alegria, e este não tem raiz. Os que por um tempo creem e na hora da tentação caem. A princípio, os homens têm algum gosto e parecem sentir alguma doçura na palavra. Isso gera um pouco de afeição, e essa afeição gera profissão, e essa profissão gera reforma externa. Até agora está bom. Mas com o tempo eles perdem o sabor, e então sua afeição desaparece e seca. Então suas folhas caem e depois fogem de sua profissão para a profanação e uma clara aversão aos caminhos de Deus. Quarto ponto, suas concupiscências corruptas foram apenas restringidas, não mortificadas e enfraquecidas. E assim é apenas como uma ferida que é esfolada e inflama por dentro, e finalmente irá surgir novamente. Este é o caso de muitos. Lucas capítulo 8, versículo 14. O que caiu entre os espinhos são aqueles que depois de ouvirem, saem e são sufocados pelos cuidados, riquezas e prazeres desta vida e não trazem frutos com perfeição. Muitos professores doentios parecem deixar o mundo e suas velhas modas para trás, mas seus corações não estão totalmente afastados delas, nem são totalmente expulsos. Permanece alguma luxúria predominante que os fará voltar ao seu antigo vômito. É tão perigoso que Satanás saia apenas por um tempo e não seja expulso. Lucas 11, 24. Para ter algo em que se deleitar além de Cristo quando nos aproximamos dele, ou para ter aquelas coisas que antes parecíamos desprezar, parecem grandes e amáveis novamente, e têm volume aos nossos olhos. Este ponto é apenas redutor deste ponto, portanto não o trarei da forma ampla. Isso nos impressiona duas coisas: buscar uma obra sólida e vigiar contra declínios. Primeiro, procurar uma verdadeira obra sonora. Precisamos mudar e vasculhar todos os cantos de nossas almas para ver que não haja ninguém reservado à luxúria e também de semente de nossa revolta e apostasia de Cristo. Um vazamento muito menos arruinará o navio
assim como a pessoa desejará a alma. Salmos 119, verso 133. Ordena meus passos em tua palavra e não deixe nenhuma iniquidade ter domínio sobre mim. Enquanto qualquer pecado parecer intacto, tudo que fizermos em conformidade com Deus será perdido. E portanto procuremos e vejamos que nosso amor pelos caminhos de Deus seja fundado em uma completa resignação ao seu uso e serviço. E na renúncia de todo interesse carnal, se perseverarmos constantemente com Cristo. A profissão fracassará a menos que haja um coração bom e honesto para sustentá-la. E o que é isso senão a resolução de fazer disso nosso grande negócio e interesse? Obter o amor de Deus em Cristo, custe o que custar? Não basta ter boas ofertas e inclinações. Um ídolo deixado no coração nos afastará de Deus. Ezequiel capítulo 14, verso 4 ao 6 vai dizer: todo homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço de sua iniquidade diante da sua face, e vier profeta, eu, Senhor, responderei ao que vier. Segundo, a multidão dos seus ídolos, para que eu possa levar a casa de Israel em seu próprio coração, porque todos eles estão afastados de mim por causa de seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: arrependei-vos e desviai-vos dos vossos ídolos, e desviai vosso rosto de todas as vossas abominações. E o que é valorizado além de Cristo, logo será valorizado acima de Cristo. Portanto, a menos que a doçura de sua graça torne todas as iscas da carne desagradáveis para nós, não poderemos ser sãos. Segundo, vigiar contra o declínio, pois perdemos terrenos todos os dias, como algo que desce e a colina cai cada vez mais, se não mantivermos um constante prazer e sabor das coisas boas. Quando você perde seu primeiro amor, você deixará suas primeiras obras. Apocalipse capítulo 2, verso 4 ao 5. No entanto, tenho algo contra ti, porque abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, portanto, de onde caíste, arrepende-te e pratica tuas primeiras obras. Vemos que é muito comum que novos convertidos sejam conduzidos com grande afeição e zelo, por causa da novidade da coisa. E o limite de suas afeições ainda não é embotado pela mudança de condição, pela multiplicidade de negócios, e o Senhor restringe tentações furiosas, até que sejam um pouco confirmadas e engajadas em seu caminho, e que ele tenha uma sensação mais profunda de conforto. Agora tome cuidado para continuar assim, pois quando essa vantagem é embotada e retirada, o homem perde terreno. Portanto, o apóstolo diz em Hebreus 3, verso 6, de quem somos nós se mantivermos firme a confiança e a alegria da esperança firme até o fim. Ao conhecermos Cristo pela primeira vez, há uma grande alegria no coração e conforto na esperança de perdão e de vida eterna. Você deve continuar assim até o fim. Se você perder o controle, você cairá em apostasia total. Se você perdê-lo em parte, você se tornará negligente e preguiçoso. E você não tem esse deleite em Deus, você pode ler e ouvir as ofertas de graça e vida eterna, sem qualquer alegria e gratidão considerável. Você não tem aquele incentivo vivo que costumava ter. Tome cuidado, você está em decadência. Segundo ponto, que as provações trazem os homens para a luz e os fazem manifestar o que são. Aqui, durante o julgamento, o jovem é descoberto. Quem não teria pensado que este jovem era bom até agora? Mas quando ouvia as palavras de Cristo, ficou triste com essas palavras e foi embora. Assim como o cão aparece fria e não ter calor, até que você derrame água sobre ela, então ele queima e fumega. Assim nossas afeições corruptas ficam escondidas, até que haja uma ocasião para experimentá-las. As provações são extraordinárias ou ordinárias. Extraordinário como o de Abraão, em Gênesis 22, verso 1. E aconteceu depois destas coisas que Deus tentou Abraão, isto é, julgá-lo pela sua descoberta, pela ordem de sacrificar o seu filho, o seu único filho, o filho que ele amava, o filho da promessa. Então este jovem Cristo prova, venda tudo, mas então a aprovação comum de Deus ocorre no curso de sua providência ou de sua palavra. Por sua providência, seja por aflição, Daniel capítulo 11, verso 35, e alguns deles de entendimento cairão para experimentá-los. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Para que a prova de vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora seja provado pelo fogo, seja achada em louvor. Ou alguma outra ocasião oferecida para descobrir a graça ou o pecado, quando José foi tentado pela tentação de sua mente. Ou por sua palavra que sonda e prova nossos corações, quando os persegue por dentro e os segue para suas consciências. João 6,60.
Quando ouviram isso, disseram: é uma palavra dura, quem pode ouvir isto? Eles ficam ofendidos quando se trata de um pecado íntimo, orgulho, sensualidade, cobiça, prazer ilícito. Eles são provados por isso. Novamente, a provação serve para descobrir a graça ou a corrupção, para descobrir a corrupção de seus corações, ou a fraqueza das suas graças. Então Deus prova o seu povo, como provou Ezequiel, capítulo, e 2 Crônicas 32, verso 31. No entanto, no negócio dos embaixadores dos príncipes da Babilônia, que lhe enviaram para perguntar sobre o prodígio que foi feito na terra, Deus o deixou para experimentá-lo, para que ele pudesse saber tudo o que havia em seu coração. Então Cristo provou seus apóstolos, conforme João capítulo 6, versículo 6. Ele lhes disse isso para prová-los, pois ele mesmo sabia o que faria. Razões. Primeiro, é para o bem que os homens sejam descobertos, as graças de seu povo para seu conforto, e sua fraqueza para que possa ser reparada. Como quando um homem experimenta um vaso furado com a intenção de torná-lo mais estanque, e um homem que está doente, ao caminhar e mexer a doença, aparece. É melhor que se descubra que isso pode ser remediado do que ficar escondido no corpo até que nos mate. O hipócrita é julgado para que seja descoberto. Provérbios 26 e 26. Sua maldade será mostrada diante de toda a congregação. Uma grande parte da providência de Deus levou os hipócritas para o bem da igreja, para que os homens não tenham fama de causar dano à religião. E segundo, é para a glória de Deus que os homens possam parecer o que são e para a recuperação dos ofensores. Muitos provavelmente teriam graça se fossem descobertos por si mesmos e soubessem quem não tinha graça. As provações são ordenadas por Deus para esse fim e propósito. Deus é sábio e sabe em que sentido atacar. Deus tenta não informar-se, mas descobrir-nos a nós mesmos. Salmo 139, verso 2. Tu entendes meus pensamentos de longe. Deus conhece não apenas conclusões e eventos, mas também os primeiros artifícios, embora distantes. Assim como um homem no ar pode ver um rio nascendo e fluindo ao mesmo tempo, assim Deus vê as coisas como um todo, mas Ele nos prova para que possamos ser descobertos para nós mesmos e adequar os meios de acordo. Pois bem, esperem provações e vejam como vocês se comportam sobre elas. Primeiro, espere provações. E lemos sobre dois construtores em Mateus 7, que um construiu sobre a areia, o outro sobre a rocha. Quando tivessem construído, a estequidade do edifício deveria ser testada. Os ventos sopraram, a chuva caiu, as ondas aumentaram e surgiram. O que foi construído sobre a rocha permaneceu, o que foi construído sobre a areia caiu. Todo aquele que edifica com a confiança no céu deve procurar que sua construção seja testada. Não considere estranho que sejamos relutantes em prever e pensar em provações. Você verá que até o povo de Deus muitas vezes está sujeito à segurança quando as provações estão mais próximas. Quando o pastor seria ferido e as ovelhas dispersas, então os discípulos estavam dormindo, conforme Mateus capítulo 26, verso 40. Eles estavam sonhando com a felicidade e com a divisão de reinos quando a cruz estava em seus calcanhares. Atos 1:6. Senhor, neste tempo restaurarás novamente o reino a Israel. Prometemos a nós mesmos inserção perpétua, se tivermos apenas um pouco de tempo para respirar. Salmo 30, verso 6. Na minha prosperidade eu disse que nunca serei abalado. Pegamos um travesseiro carnal, nos deitamos sobre ele, e achamos estranho quando ele chega. Segundo ponto, tenha cuidado ao se comportar nas provações. Quando chegar a hora da tentação sobre a terra, devemos ser cautelosos, porque guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que virá sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Faça o que fizer um homem, ele se comportará bem quando for julgado. Terceiro ponto, que um homem casado com o mundo renunciará a Cristo e aos seus mandamentos, e não ao mundo quando se tratar de uma prova. Quando duas pessoas caminham juntas, você não pode dizer a quem pertence o servo que as segue, mas quando elas se separam, então isso é visto. Assim, quando Cristo e o mundo se separam, então se vê o servo do mundo e o servo de Cristo, pois aquele que é viciado no mundo quebrará todos os mandamentos de Cristo, pelo bem do mundo. Deve ser assim, pois o mundo desvia o coração de Cristo e coloca o coração contra Cristo. Primeiro, o amor ao mundo desvia o coração de Cristo, fazendo que não haja espaço para coisas santas. O coração estará onde está o tesouro. Mateus 6 e 21. E assim o deleite que deveríamos ter nas coisas celestiais será interceptado. A corrente será levada para outro caminho. O coração será afastado de Deus.
a quem devemos amar com toda a nossa alma e poder. Veja como em uma balança o que você tirar de uma balança, você torna a outra ainda mais pesada. Da mesma forma, nossas almas ficam penduradas como um balanço entre Deus e o mundo. O que você dá ao mundo, você tira de Deus. E o que você dá às coisas celestiais, você tira do mundo. Conforme Colossenses capítulo 3, verso 7. Coloquem suas afeições nas coisas do alto e não nas coisas do mundo. Nossos desejos não podem ser realizados em busca de coisas celestiais com qualquer intenção, a menos que sejam remetidos ao mundo. Segundo ponto, o amor do mundo coloca o coração contra Cristo e o leva a coisas contrárias. Provarei isso por 3 considerações. Ele dispõe e inclina a alma para todo mal, incapacitando-nos para fazer qualquer bem. Isso nos impede de receber qualquer bem. Primeiro ponto, dispõe e inclina a alma para todo mal, faz com que os homens quebrem todos os mandamentos da lei de Deus, conforme 1 Timóteo capítulo 6, verso 10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Deixe-o reinar uma vez no coração, e então o homem não se apega a nenhum pecado, e ele se torna uma presa pronta para Satanás quando seu coração está intoxicado com o amor das coisas presentes. Miqueias 2:2. Cobice os campos e tome-os por violências e casas, e levá-los embora. Assim oprime o homem e sua casa, sim, o homem e a sua herança. Primeiro eles cobiçam, e depois não param diante de nada, mas irrompem em tudo o que é impróprio. Deixe Judas encantar seus pensamentos com o prazer de um suposto ganho que ele pode obter de seu mestre. E ele logo virá com: o que você vai me dar? Deixe-o apenas afetar uma recompensa. Ele desonrará a Deus e colocará uma pedra de tropeço no caminho de um novo e nobre convertido. Deixe o coração de Acã sentir cócegas e ficar um pouco satisfeito com a visão disso. E ele estará roubando a cunha de ouro e as vestes babilônicas. Deixe Balaão ouvir falar de ouro e prata. Ele amaldiçoará Israel contra sua consciência e se aventurará, embora haja um anjo no caminho, para detê-los. Acabe consentirá com o sangue de Nabote quando sua vinha estiver em perseguição. Ananias e Safira reterão parte do que foi dedicado a Deus, se considerarem o que também separaram. Simão Mago negará a religião e retornará às suas antigas feitiçarias, para que possa ser alguém importante entre o povo, para que não haja pecado tão vil, mas o amor do mundo o tornará plausível e o reconciliará com os pensamentos dos homens. Segundo ponto, isso nos incapacita e nos torna incapazes de prestar serviço a Deus em nosso chamado geral e particular. Primeiro subtópico, em nosso chamado geral, destrói o princípio da obediência, que é o amor a Deus. 1 João 2:15. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O grande princípio que move e inclina o coração a fazer a vontade de Deus é o amor. Agora o amor do mundo e o amor de Deus são contrários e inconsistentes. Ame qualquer coisa além de Cristo e logo você amará a isso acima de Cristo. Por quê? Porque o amor de Deus é estranho e estrangeiro. O amor do mundo é nativo. Segundo subtópico, é contrário à questão da nossa obediência. Os mandamentos de Deus e os mandamentos de Mamon são contrários. Mateus 6:24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e a Mamon. Deus diz: tenha pena dos aflitos, alivie os miseráveis, arrisque tudo por uma boa consciência. Busque o céu em primeiro lugar com seu mais ardente afeto, com sua mais sincera diligência. Mas agora Mamon diz: poupe seus bens, siga o mundo o máximo que puder, não se apegue a nada, roube e compre os desejos dos homens, e então você será rico. Pois bem, agora aquele que é governado por Mamon, cujos olhos o Deus deste mundo cegou, isto é, encantado com o amor dos bens mundanos, ele nunca poderá servir a Deus. Ama a riqueza acima de tudo, confia nela acima de tudo, serve-a mais do que ao próprio Deus, embora sua língua não ouse dizer que a terra é melhor que o céu, que as coisas desta vida são melhores que a bem-aventurança eterna, e portanto terá mais de seu coração e cuidado. Ainda assim sua vida diz isso. Ele pode se separar de Deus pelos assuntos deste mundo. Em suma, ela nos incapacita não apenas para um dever, mas para todos os deveres que nos são exigidos. As leis de Deus são para o nosso respeito a Deus, ao próximo e a nós mesmos. Este amor desordenado ao mundo nega o que é devido a Deus, o que é necessário para o próximo, o que é confortável para nós mesmos. Um homem que ama o mundo é ingrato a Deus, impiedoso com o próximo e cruel consigo mesmo. Terceiro ponto, despreza os incentivos à obediência, que são as recompensas de Deus.
pois enfraquece toda a nossa esperança futura e deprime nosso coração de cuidar das coisas espirituais e celestiais. Eles desprezam o seu direito de primogenitura, Hebreus 12:16, e quando são convidados para o casamento, eles preferem sua fazenda, seus bois e suas mercadorias antes da rica festa da graça para a qual Deus nos convida. Segundo subtópico, aquele que ama o mundo romperá com Deus nos deveres de sua vocação particular pelo bem do mundo. Que tipo de homens deveriam ser os magistrados? Êxodo 18:21. Tais como temem a Deus, homens de verdade, odeiam a cobiça. Não apenas não é cobiçoso, mas odeia a cobiça. Pois uma vez isso possua seu coração, isso tornará vil e agirá indignamente. Não por um pedaço de pão esse homem transgredirá. Então, para o ministro, que pobre criatura com boca de farinha isso tornará. Uma qualificação de um ministro é 1 Timóteo 3:3. Não ser ganancioso por lucro imundo. Se seu coração estiver voltado para isso, isso tornará sórdido, mesquinho e bajulador para obter o favor dos homens, mais preocupado com seu ganho e lucro do que com a salvação de almas. Veja o trabalho de um ministro em 1 Pedro capítulo 5, versículo 2. Alimente o rebanho de Deus que está entre vocês, cuidando dele, não por troca de lucro, mas de ânimo pronto. Que ministério simples será aquele que não é inspirado por nenhum outro objeto, senão o lucro externo. Se esse for o seu incentivo para empreender, o seu principal incentivo para cumprir o trabalho de sua vocação, quão cedo eles se esforçarão para agradar os homens, especialmente os grandes, e se contorcerão em todas as posturas para alcamar os rumores e concupiscências dos outros, como Balaão, em 2 Pedro 2:15, quem ama o salário da injustiça, e portanto amaldiçoaria de bom grado o povo a quem Deus abençoou. Essa luxúria vil, poderosa e imperiosa atrairá os homens a ações muito baixas e indignas, diz Deus em Ezequiel 13:19. Quereis poluir-me entre o meu povo por punhado de cevada e pedaço de pão, para matar as almas que não deveriam morrer, e para salvar vivas as almas das pessoas que não deveriam viver, por mentirem ao meu povo que ouvem suas mentiras. Quer dizer, o quê? Você declamará contra o bem e endurecerá o mal em sua maldade e obedecerá às modas do mundo para agradar os homens? Portanto, se um homem for dono da família, aquele que é ganancioso de lucro perturba sua própria casa. Provérbios capítulo 15, verso 27. Que fardo e problema ele será para seus servos e para todos ao seu redor. Em suma, é o amor ao mundo que faz de alguém um proprietário opressor, de outro um falso comerciante e um vizinho doente, que o faz estudar a iniquidade do tráfico. Ezequiel 28:5. Pela tua grande sabedoria e pelo teu comércio aumentaste as tuas riquezas, de modo que é a praga e a ruína das sociedades humanas. Terceiro subtópico. Dificulta o recebimento do bem e dos meios que reforma, que devem nos tornar melhores. Um homem que está sob o poder das concupiscências mundanas tem preconceito contra tudo que for falado por Deus e pelas preocupações de outro mundo. Lucas 16:14. Também os fariseus que eram cobiçosos ouviram todas essas coisas e o ridicularizaram. Se as palavras nos agitam um pouco e os homens começarem a ter algum pensamento ansioso sobre a vida eterna, esses espinhos que são os cuidados deste mundo sufocarão a mente e a semente boa e sufocarão as nossas convicções para que não venham a nada. Mateus capítulo 13, verso 22 vai dizer: ele também recebe semente entre os espinhos, é aquele que ouve a palavra, e os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra, e eles se tornam infrutíferos. Eles vão distrair a cabeça com cuidado e expor todos os pensamentos de nossa condição eterna. Se um homem começar a fazer alguma coisa externa, isso nos cansará em breve de religião e atendimento aos deveres sagrados, como se todos os tempos estabelecidos sobre Deus estivessem perdidos. E eles gritam, quando terminará o sábado, para que possamos colocar o tigre. Amós 8:5. Os pagãos contavam com os judeus um povo luto, como diz Sêneca, porque perderam a sétima parte de suas vidas. Ele fala isso em relação ao sábado, portanto outros homens são da sua mente. Eles pensam que todos os perdidos que estão dispostos a Deus. Isso nos distrai no dever e leva ao nosso coração. Ezequiel 33:31. Eles vêm a mim quando o povo tem, e eles se sentam diante de ti como meu povo. E eles ouvem a tua palavra, mas eles não as farão. Pois com a tua boca eles mostram muito amor, mas seu coração vai atrás de sua cobiça.
Ele interliga nossas orações e serviços sagrados com projetos e pensamentos mundanos. Não, transforma a religião em um comércio e mercado. Os homens vivem por isso, fazem a religião servir aos seus fins mundanos. Eles fazem um mercado de sua devoção, pois então dizem eles, sua substância e seu gado serão nossos. Para nos informar sobre o mal do mundanismo, precisamos ser acertados nisso, pois a maioria dos homens o acaritou com a censura suave. Eles dirão que ele é um homem bom, mas um pouco mundano, como se não fosse importante ser assim. Não, os homens tendem a aplaudir aqueles que são culpados deste pecado. Salmo 10:3. Eles abençoam os cobiçosos, a quem o Senhor abomina. Ele quer, por receber honra e riqueza, que é o único homem prudente em sua conta. Se nossos filhos são soltos, bêbados e desordeiros, ficamos ofendidos, mas se ouvirmos mundanos, não estaremos preocupados. É um pecado sujo, mas os homens do mundo não vão acreditar. Certamente temos pensamentos muito brandos sobre isso, e portanto não observamos e lutamos contra o amor do mundo. Cuidado com a cobiça. Lucas 12:15. As palavras são dobradas para mais veemência. Eles não dizem somente atenção, mas cuidar e tomar cuidado com a cobiça. Pecados mais grosseiros e sensuais são mais fáceis de descobrir. Esse pecador é recuperado mais cedo, mas este é um pecado secreto que afasta o coração de Deus. E para torná-lo mais cuidadoso, para evitá-lo, nas Escrituras um homem cobiçado é chamado de idólatra, Efésios 5:3, e a cobiça é chamada de idolatria, em Colossenses capítulo 13, versículo 5. Isso é um pecado crime? O quê? Para um monte de outros deuses? Quem é você que se atreve a abrigar tal mal em seus seios e não faz grande questão disso? Você vai destronar aquele Deus que te fez e estabelecer o mundo em seu lugar? Chama-se adultério. Tiago 4:4. É uma violação do seu voto conjugal. Você prometeu em seu batismo renunciar ao mundo e se entregar ao serviço de Cristo. E vocês acalentarão tais afeições prostitutas e desleais que o levarão a criatura em vez de Deus? Não podemos pensar o suficiente em tal pecado. Um homem mudando carnal pode ficar triste quando não pode conquistar o céu à sua maneira, quando ele não consegue o céu e a sua própria vontade no mundo, como era esse jovem quando não podia ser cristão em um ritmo mais barato. Ele partiu de Cristo triste como relutante em perder sua felicidade e ainda assim pagar tão caro por isso. Há uma tristeza que opera o arrependimento para a salvação, para nunca se arrepender. 2 Coríntios capítulo 7, verso 10. Mas isso é de outra natureza. Faz uma ferida da consciência e não faz mais nada. O incomodou muito por ele ter movido essa questão quando não encontrou a resposta de Cristo de acordo com seu desejo e expectativa. E esta é apenas a disposição de um homem que tem um senso de eternidade e ainda assim está casado com suas luxúrias. Assim também, Faim ele ficaria feliz no futuro, mas não deixaria suas luxúrias agora. Portanto, eles estão preocupados. Eles não podem ter Cristo e o mundo também. Cristo por suas consciências e o mundo por suas afeições. Eles amam este mundo e, no entanto, gostariam de ser salvos no mundo vindouro e, portanto, ficam tristes quando não podem ter os dois. Por um lado, eles estão preocupados com o senso de religião e, por outro lado, com medo de perder seus interesses mundanos. Veja um problema semelhante em Herodes em Mateus 14, verso 9. O rei lamentou, no entanto, por causa de seu juramento e para aqueles que se sentaram com ele, e ele ordenou que lhe fosse dado. Ele relatava em matar João e, no entanto, repugnava em negar a ela. Então Balaão teria recompensa e ainda assim relutaria contra o comando expresso de Deus em Números 21 e 22. Assim Pilatos relutava em condenar Cristo contra sua própria consciência. Assim seremos afetados até buscarmos a Deus com todo o nosso coração. Essa tristeza do jovem nos dará alguma luz quanto à diferença entre os conflitos que ocorrem em um homem gracioso e renovado e os conflitos que ocorrem no não regenerado. Existem conflitos em ambos, mas eles diferem muito. Na alma não regenerada e sem graça é o conflito entre convicção e corrupção. A consciência luta com suas concupiscências e a concupiscência luta com a consciência. E assim os homens ficam tristes por motivos carnais e não piedosos. Enquanto o conflito no regenerado está na mesma faculdade, razão carnal contra razão espiritual, e vontade carnal contra vontade espiritual, afeições carnais contra afeições espirituais. A batalha é travada em todas as dificuldades. No conflito entre a carne e o espírito no regenerado, a parte espiritual prevalece. Herodes, Pilatos e Balaão tiveram um conflito,
A consciência natural os restringiu por um tempo, mas finalmente cederam, e aqui o jovem cedeu e foi embora triste. Este conflito e tristeza podem deixar uma ferida na consciência, mas não prevalecem para levá-los a cuidar do céu nos próprios termos de Cristo. O último ponto, retirado do motivo de sua partida pesada e dolorosa, pois eles possuíam muitos bens. Ele os tinha. Isso é uma falha? Aqui não há nenhuma nota de crime imposta a ele quanto à sua obtenção. Ele não está sobrecarregado com o desejo insaciável de riquezas, nem como os increpulosos para obtê-las. Apenas é dito que ele era maravilhosamente rico e possuía grandes posses, e portanto partiu triste. E também, de modo que o ponto será este, em que a doença do mundanismo atinge grandes pessoas e homens de qualidade. Se não tivermos um coração mortificado, o simples fato de termos uma propriedade pode ser uma armadilha para nós. Observe isso, porque muitos se agradam disso, não obtiveram o que possuem por obtenção, ou fraudulento ou ilegal, que sua herança lhes chegue legalmente de maneira justa da providência. Mas se o tiverem e não olharem para o coração, isso os encantará. Não é um meio de acumular riqueza, mas um engano dela, por mais reunido que seja, que sufoca a palavra. A própria posse e presença, embora não sejam avidamente procuradas nem adquiridas ilegalmente, podem encantar nossa mente e tornar-nos incapazes de obedecer aos mandamentos de Cristo. Tome 3 proporções. Primeiro, que é possível sim, muito provável, que nossos corações estejam excessivamente voltados para a riqueza obtida legalmente. E portanto Deus nos dá essa advertência. Se as riquezas aumentam, não coloqueis nela o vosso coração. Salmo 62, verso 10. Embora devam aumentar pela providência de Deus, ainda se considere que um homem pode beber muito livremente e ficar intoxicado com seu próprio vinho. A mente pode ficar encantada com um prazer secreto e um desejo de reter e aumentar as riquezas obtidas legalmente. O homem pode ser escravo de sua riqueza e relutante em se desfazer dela por motivos religiosos. É muito provável que assim seja quando os homens tiverem alguma coisa no mundo. Não sei como isso acontece, mas é assim. Há mais perigo em possuir riqueza do que em obtê-la. Este jovem foi embora triste porque tinha muitas riquezas. E uma coisa é dizer-lhe recusar o que não temos, outra coisa é nos desfazer do que temos. Podemos recusar o que não temos, como fazemos com algumas carnes, mas o que temos, relutamos em nos separar dele, como fazemos com os membros de nosso corpo. A cobiça não deve ser determinada apenas por uma sede gananciosa, mas também pela complacência, deleite e accência da alma nos prazeres mundanos. Embora não sejamos mais ainda assim, se nossos corações estiverem colados ao que já temos, seremos inadequados para o reino de Deus. Estes são arrancados de nós como membros. Em suma, é a corrupção dos nossos corações que são muito propensos a afetar demais os bens mundanos, e tanto mais quanto mais abundância delas são desfrutados. A lua nunca está em eclipse, mas quando está cheia, então quando estamos cheios, essas coisas prevalecem sobre nós. Aqueles que têm muito linho e pólvora em suas casas precisam ter cuidado para evitar o fogo. Sim, um cristão que desfruta de uma grande riqueza precisa olhar para o seu coração para que a corrupção não encontre, que a aversão a Deus e a conversão à criatura são tão naturais para nós que quando temos o grande estoque de bens do mundo, estamos prontos para colocar nossos corações demais neles. Segundo, que o acúmulo de uma doença espiritual é muito secreto e insensível. Os maus humores se produzem no corpo e são descobertos quando há tensão. Muito mais enfermidades surgem na alma antes que sejamos conscientes, e portanto mais cautela é necessária. Provérbios 30, verso 9. Não me des riquezas para que eu não fique farto, e te negue e te digas, quem é o Senhor? Todo homem tem medo da miséria e da pobreza, mas quem tem medo da riqueza? No entanto, o Agur tem tanto medo disso como da pobreza. Nosso maior aprendizado é aprender a abundar. O mundano julga a riqueza e a abundância como uma condição feliz. Ó, bem-aventurado o homem, dirão, que se encontra nesse caso. É a soma do desejo de todo homem, mas ser tímido em relação ao mundo, suspeitar do perigo em abundância, isso nunca poderá entrar em seus corações. Mas, infelizmente, assim como o solo fértil é capaz de produzir ervas daninhas, muitas armadilhas estão relacionadas a essa condição e a esse tipo de vida. Felizmente, aqueles que possuem propriedades grandes e abundantes, quão aptos são para minar a carne, para se esquecerem de Deus, insignificantes nas coisas sagradas, para se casarem com a grandeza mundana.
Um coração corrupto sofrerá danos em todos os aspectos da vida, assim como um homem bêbado tropeçará da maneira mais simples, mas especialmente numa condição abundante. Assim que os homens têm alguma coisa no mundo, suas cabeças se erguem acima de seus irmãos, e eles ficam orgulhosos, desprezam a palavra de Deus, menosprezam as coisas sagradas, e ficamos totalmente encantados com os prazeres de tal estado, mas não consideramos a armadilha que secretamente são preparadas para suas almas. Terceiro ponto: não há meios de prevenir o perigo, a não ser pelo exercício contínuo de boas obras e por um cuidado prudente para melhorar nossa subsistência para a glória de Deus e para ajudar os outros. Veja, assim como contamos as asas dos pássaros para que eles não voem para longe de nós, ou como cortamos os galhos supérfluos das árvores para que não atrapalhem seu crescimento e altura, então este deve ser o seu cuidado, não juntar casa e campo a campo, pois então nossos desejos crescerão em um excesso e proporção tão vastos que não se tornarão graça e esperança no céu. Não, mas o seu negócio deve ser como você deve honrar a Deus. Provérbios 3, verso 9 vai dizer: honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos teus lucros, dai esmola e tudo vos será limpo. E Lucas 11, 41. O cuidado de um homem deveria ser antes contrariar e abreviar seus desejos, e como fazer usos dele para a vida eterna. A menos que haja esta solicitude constante no coração, é impossível que um rico entre no reino dos céus.